Fala galerinha, beleza? Sou o professor Leonardo Nascimento e vou falar um pouco para vocês hoje sobre a famosa discinesia escapular. Então, será que essa tal dessa discinesia escapular é fator de risco para dor no ombro? O que vocês acham? Será que a discinesia escapular pode fazer com que o seu paciente atleta tenha uma predisposição a ter dor no ombro? Então, antes de continuar nesse vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir sobre a discinesia escapular. Beleza? Então vamos lá. Para falar sobre discinesia escapular, peguei para vocês aqui um artigo que fala exatamente sobre discinesia escapular. Não é um fator isolado de risco para a lesões no ombro em atletas. Então, no título aqui ele já está te explicando o resultado que vai dar no estudo. Então, vou mostrar para vocês como é que eles chegaram nesse resultado. E aqui, mais uma vez, é uma revisão sistemática com meta-análise, que é o topo da evidência, o topo da prática baseada em evidência, o melhor tipo de evidência que você pode utilizar como referência para a sua prática clínica. Então, a discinesia escapular não é um fator isolado para lesões no ombro em atletas especialmente, tá? Então, ele fala aqui que a discinesia escapular foi considerada um fator de risco para lesões no ombro de atletas. No entanto, os achados nessa revisão prospectiva da literatura demonstraram resultados controversos, mistos. E o propósito era determinar se a discinesia escapular aumenta o fator de risco para lesões no ombro em atletas. Foram incluídos 7 estudos no critério de inclusão, resultando de 212 lesões no ombro observada em 923 atletas diferentes. A discinesia escapular estava presente em 46% dos participantes e esses atletas tinham uma taxa de lesão de 25%. A presença da discinesia escapular demonstrou uma chance de aumentar o risco de lesão no ombro, mas não demonstrou estatisticamente significante esse resultado. Então, a conclusão que eles tiveram é que a discinesia escapular não poderia estar associada de forma significativa com o desenvolvimento de lesões no ombro em atletas. Agora, presta atenção aqui que eu vou falar um pouquinho dessa discinesia escapular, que essa introdução dele aqui é bem interessante. A escápula promove um ponto-chave para a cadeia cinética do membro superior. O movimento normal escapulohumeral consiste num movimento coordenado entre o húmero e a escápula. Isso otimiza a função do ombro, aumentando a congruência glenohumeral, protegendo e estabilizando estruturas do ombro e permitindo uma eficiente produção de força e transferência de potência para o membro superior. A discinesia escapular não é um diagnóstico, mas uma incapacidade clínica que indica algum tipo de alteração de um movimento ideal do ritmo escapulohumeral. A discinesia escapular é encontrada em 61% de atletas overhead que fazem algum tipo de atividade acima da cabeça e 67% a 100% dos atletas com lesão no ombro. Tá? A causa dessa discinesia escapular é considerada multifatorial. No entanto, pode acontecer por uma alteração acromioclavicular ou uma alteração glenohumeral, alguma patologia acromioclavicular ou patologia glenohumeral, alguma lesão do nervo torácico longo, fraturas de clavícula, alterações de tecidos moles e fraqueza muscular ou alguma descompensação da musculatura do ombro. Então, tem uma descompensação muscular no ombro e isso pode gerar também uma discinesia escapular. Por exemplo, aquela dupla romboide redondo pode estar alterada. O mais recente consenso dos pesquisadores e clínicos recomenda o uso da o teste da dinâmica escapular. Tá? Que esse teste está descrito aqui, depois pega o estudo e dá uma olhada na referência número 26, você vai perceber melhor como é que é esse teste. Se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre esse teste, responde aqui nos comentários se você quer saber como faz o Dynamic Scapular Dyscinesis Test. E o teste foi demonstrado como confiável
e validado e envolve a observação dinâmica da escápula durante múltiplas repetições de elevação do húmero, por exemplo, flexão e abdução. A discinesia escapular pode representar tanto a causa como o efeito da patologia do ombro, e esse é o que eu quero que vocês prestem atenção. A discinesia escapular pode ser causa, pode ser consequência, e está aí o principal problema, que você não pode associar diretamente a discinesia escapular com lesão no ombro, porque ela pode acontecer como causa e ela pode acontecer como consequência, e aí você vai ter no seu paciente aquela história do ovo e da galinha. O que veio primeiro? A discinesia escapular levou a lesão ou a lesão levou a discinesia escapular? Então fica muito difícil você determinar uma coisa ou outra. Por causa disso, você não pode atribuir uma causalidade à discinesia escapular. Tá vendo? A ciência simplifica. Nessa tabela aqui eu separei para vocês porque quando a gente faz uma revisão sistemática, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber usar é as palavras-chave, os MSH terms, Medical Subject Headings, tá? E aqui eles utilizaram essas palavras para falar da população, essas palavras para falar da observação e essas palavras para falar do desfecho. Então aqui estão todas as palavras utilizadas para conseguir chegar nessa quantidade de artigos que eles chegaram. E aqui nós temos os critérios de inclusão e os critérios de exclusão dos estudos, tá? Então, critérios de inclusão: estudos prospectivos ou caso controlados, participantes que estavam em algum tipo de esporte competitivo, participantes com ou sem discinesia escapular e uma avaliação da discinesia escapular utilizando o teste Dynamic Observational Test, que é o melhor teste para fazer isso. Se você quiser, responde aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre esse teste. Critérios de exclusão: estudos cruzados ou estudos de intervenção, participantes com alguma lesão de ombro no começo do estudo, participantes utilizando avaliações estáticas da cinesia escapular, que é impossível de se fazer, tá? Publicações que não foram em jornais indexados e publicações em outras línguas que não eram inglês. Esses foram os critérios de inclusão e de exclusão. E aí a gente vai direto aqui, ó, para o Prisma. Olha o que aconteceu. Então, eles pegaram nas bases de dados, chegaram a 1.076 artigos, tiraram os duplicados, e aí, quando tiraram os duplicados, 1.056 foram excluídos porque não tinham os critérios, e aí colocaram 21 artigos no total, 14 foram excluídos, chegaram num total de 7. Então, esse prisma é a forma que foi feita essa revisão. Então, quando você lê esse prisma, você passou por todos esses critérios e chegou no que tem de melhor, que são esses 7 estudos aqui. E o que aconteceu com esses 7 estudos, a gente vai ver naquele gráfico que a gente gosta tanto, que é o tal do forest plot. Então, aqui estão os 7 estudos que foram selecionados, e aqui eu tenho o forest plot. O forest plot tem uma linha de base, que aqui está 1, essa linha de base vai ter sempre 0 ou 1, e aqui está a favor da discinesia escapular, e aqui quando os pacientes eram normais. Então, todos os resultados que deram do lado esquerdo do gráfico aqui são pacientes normais. E todos os resultados que deram do lado direito do gráfico são pacientes com discinesia escapular. Então, esse forest plot, ele foi uma da meta-análise que incluiu estudos que produziam pouco risco de viés. Essa análise, tal. E esse aqui é no teste de discinesia escapular. O que aconteceu? Os pacientes que tiveram a lesão, uma parte deles tinha um controle escapular normal e uma outra parte tinha uma discinesia escapular. Então, eles pegaram pacientes que não tinham lesão no ombro, avaliaram a discinesia escapular e uma parte desses pacientes acabou se machucando e outra parte desses pacientes não se machucou. Ou seja, em atletas, a gente não pode falar que a discinesia escapular é fator de risco isolado para lesões no ombro por causa desses 7 estudos que foram incluídos nessa revisão aqui. Então, a gente não consegue determinar se... Vamos lá voltar. Por isso que a gente consegue falar o que está aqui, ó. A discinesia escapular não é um fator isolado para lesões no ombro em atletas. Então, o que você pode ter na sua cabeça quando você for avaliar um atleta overhead, um atleta que utiliza muito o ombro?
que se ele tiver uma discinesia escapular com uma lesão no ombro, não é tratando a discinesia escapular que você vai resolver essa lesão no ombro. E se seu atleta tiver uma discinesia escapular, isso não é isoladamente um fator de risco para ele ter uma lesão no ombro. Entendeu? Quando a gente tem esse tipo de estudo, revisão sistemática com meta-análise, a gente sabe utilizar e interpretar a ciência, a gente simplifica a nossa prática clínica, melhora os nossos resultados, otimiza os nossos resultados e faz com que os nossos pacientes tenham mais segurança no que a gente vai passar para eles, porque quando a gente utiliza a ciência, a gente simplifica demais a nossa vida. Beleza? Faz a pergunta aqui nos comentários do que você quer saber, dá sugestão de novos vídeos. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Valeu!